Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e em gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago um romance do meu escritor americano preferido, um livro que foi presente de um amigo. Muito obrigado, Leonardo. O livro de hoje é O Lobo do Mar, de Jack London. Quem foi Jack London, meu escritor americano preferido? Jack London foi o maior escritor da sua época, ali no período do realismo, final do século XIX, começo do século XX. Mas, antes disso, foi uma pessoa comum, um trabalhador normal. Trabalhou em usinas, trabalhou em metalúrgicas, trabalhou em ferrovias, trabalhou no mar, em barcos, foi para o Alasca em busca de ouro, foi também mendigo, foi também ladrão de pequenos objetos, de alimentos, foi também jornalista, estudou, depois se tornou socialista, foi o escritor de maior prestígio de sua época, chegando ao ponto do presidente dos Estados Unidos ler e comentar sobre suas obras, tamanha a sua importância. Um de seus livros, Memórias Alcoólicas, por exemplo, foi o livro que foi o mote, foi o início de um grande debate que depois viria a culminar na Lei Seca dos Estados Unidos. Bem, esse é só um resumo de como foi importante não só a obra, como a vida de Jack London para os Estados Unidos e para a literatura, porque as suas obras também influenciaram vários outros escritores, vários outros gêneros que viriam, que surgiriam, entre eles o de ficção autobiográfica e também o famoso ficção científica. Bem, e sobre o que fala então O Lobo do Mar? Isso aqui traz a história de um protagonista, um jovem intelectual, um jovem burguês safado, chamado Humphrey Van Weyden, e que estava um dia dando um passeio de barco quando, devido a uma confusão, teve uma tempestade, um barco colidiu com o outro e ele foi naufragado. Mas, em seguida, ele foi resgatado por um outro barco chamado Ghost, em que o capitão desse barco, que é o outro personagem principal do livro, é o capitão Wolf Larsen. E aqui já cabe um detalhe, uma ironia ou não. O nome do capitão Wolf já significa lobo em inglês. E o apelido dele é Lobo do Mar. E o nome do barco é Ghost, que é fantasma em inglês. E isso pode indicar muitas coisas, muitas metáforas. Porque se a gente pensar, o que é um fantasma? O fantasma é aquilo que já morreu e que está assombrando os outros. E aqui eu já digo que esse assombramento, essa assombração, não tem nada de metafísico, nada de sobrenatural. Porque, como a gente vai ver, já vou falar agora, o capitão ele é uma pessoa extremamente materialista, uma pessoa que não acredita em alma, divindade, Deus, algo sobrenatural, nada disso. O capitão é uma pessoa extremamente materialista. E é curioso, porque ele é capitão de um navio chamado Fantasma. Ao mesmo tempo, o fantasma assombra, o fantasma ele coloca medo. E é isso que não apenas Humphrey Van Weyden se sente assombrado, como todo mundo daquela tripulação. Porque o capitão é uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa extremamente autoritária, uma pessoa desconfiada. Ele não acredita em amizade, em companheirismo. Ele acredita que a vida é uma luta dos mais fortes, em que só sobrevive o mais adaptado, o mais forte, e que sempre quer ter alguém por baixo. E isso é muito importante, não só para o livro, como também para explicar o contexto da época. Como eu disse, o Jack London ele é um escritor realista, e os realistas foram muito influenciados pelo darwinismo. Mas aqui os personagens, eles conhecem e eles mencionam Darwin. Eles leem, mas eles têm interpretações um tanto equivocadas, porque não apenas o capitão
pensa dessa maneira, mas o próprio protagonista, Humphrey Van Weyden, ele olha para as pessoas e fala assim: nossa, olha como essa pessoa me serve. Ela já tem um perfil de alguém que sempre obedeceu os outros. Isso já vem de gerações. As pessoas da sua família, da sua linhagem, já vem desde sempre servindo os outros. Ele nasceu para isso, como se fosse um destino, como se algo já fosse pré-determinado. Esse é um pensamento canalha, mas infelizmente muitas vezes é reproduzido, não o pensamento, mas a servidão das pessoas. Infelizmente está aí mais uma crítica, a primeira delas, de Jack London. Então nós temos dois personagens aqui de características, personalidades e convicções diferentes. Porque nós temos de um lado um capitão bruto, forte, que se considera superior por conta da sua brutalidade, por conta da sua força, e nós temos um outro personagem que é fraco, frágil, mas se considera superior por conta do seu intelecto, por conta da sua ética, da sua moral, dos ensinamentos que ele ouviu a vida toda. Então nós temos de um lado aqui uma pessoa idealista e de um lado nós temos uma pessoa pragmática, prática. E todas as vezes que os dois dialogam, quem vence somos nós leitores, porque os dois apresentam dois lados da mesma moeda, que é a humanidade. Desta forma, nós acompanhamos muito bons debates entre esses dois, de um lado idealista, de um lado pragmático, entre o Humphrey Van Weyden, o intelectual, e o Capitão Wolf Larsen. E que é uma surpresa não apenas para nós, leitores, como para o próprio protagonista, que acreditava que o capitão era uma pessoa ignorante, tanto em força física quanto intelectualmente, o que não era verdade, porque o capitão ele sempre leu muito, ele era uma pessoa autodidata, aprendia sozinho, só não tinha com quem conversar. E agora, com o intelectual ao seu lado, ele pode expor os seus pensamentos e discordar à vontade do idealismo do jovem intelectual. Eu vou ler uma passagem aqui de um dos melhores diálogos do livro. Quase todos os diálogos são muito bons, mas esse aqui é até famoso, porque se você pesquisar pelas frases conhecidas do Jack London, vai ter parte deste diálogo que eu lerei agora. E aí vocês vão ver também toda a força do capitão, não apenas física, mas a força intelectual e a força até mesmo de vontade de viver que ele apresenta. Vejamos. Há um momento aqui, bem no comecinho do livro, em que o protagonista pergunta para o capitão o que ele considera a vida. E o capitão responde da seguinte maneira: acredito que a vida é uma confusão. É como um levedo, um fermento, uma coisa que se move e pode continuar se movendo por 1 minuto, 1 hora, 1 ano ou 100 anos, mas que no fim vai parar de se mover. Os grandes devoram os pequenos para que possam seguir se movendo. Os fortes devoram os fracos para manter sua força. E quem tem sorte devora mais e se move por mais tempo. Isso é tudo. O que você pensa disso? E aí o jovem vai falar: não, a vida, o ser humano é mais do que isso, porque eles sonham. E o capitão responde: sim, eles sonham com comida. Não, mas eles sonham com comida. Sonham com apetite maior e mais sorte para saciá-lo. Perceba, eles sonham com viagens bem-aventuradas que lhes trarão mais dinheiro, em alcançar o posto de imediato do navio, encontrar fortunas. Em suma, sonham estar na melhor posição para rapinar seus semelhantes. Dormir a noite toda, ter boa comida e mandar outra pessoa fazer o trabalho sujo. Você e eu somos iguais a eles, não há diferença, fora o fato de termos comido mais e melhor. Eu os devoro nesse exato momento, e você também. Mas no passado você comeu mais do que eu, e dormiu em camas mais macias, e vestiu roupas de qualidade, e fez excelentes refeições. Quem fez aquelas camas? E aquelas roupas? E aquelas refeições? Não foi você. Você nunca fez nada com o próprio suor. Vive de uma renda conquistada por seu pai. É como uma fragata dando rasante nas aves mais estúpidas e roubando o peixe que elas pegaram. Está no mesmo time do bando que organizou o que eles chamam de governo.
que domina todos os outros homens e devora a comida que os outros homens buscaram e gostariam de poder comer. Você veste roupas quentinhas. Eles fizeram as roupas, mas ficaram tremendo de frio, vestidos em trapos, e imploram um emprego a você, ao advogado e ao contador que cuida do seu dinheiro. Mas isso não tem nada a ver com a questão, exclamei. Tem tudo a ver. É uma mesquinharia, e a vida, que utilidade ou sentido pode haver numa mesquinharia eterna? Qual o propósito? Para que serve? Você nunca preparou comida alguma, mas toda comida que comeu ou desperdiçou poderia ter salvado a vida de uma legião de coitados que a preparou e não teve chance de comer. A que propósito imortal você serviu? E eles? Meus amigos, o diálogo continua, tem vários outros diálogos interessantíssimos, muito fortes, muito combativos, que apresentam dois lados da mesma moeda, que é a humanidade, mas eu paro por aqui porque você já constata também toda a crítica social que o Jack London faz às injustiças. Ele que viveu os dois lados da vida, viveu e sobreviveu à pobreza, à miséria e depois chegou ao estelato, tornou-se rico, famoso. Muito bem. E o capitão, ao ver a falta de vivência, a falta de experiência, a falta de vida, de trabalho do Humphrey Van Weyden, o intelectual, ele prende o rapaz no navio. Na verdade, ele não prende com algemas. Ele fala assim, olha, não vou te levar para onde você quer. Você vai trabalhar, vai aprender a se mover com as próprias pernas, porque até hoje você se moveu apenas com as pernas dos mortos, com as pernas de seu pai. Seu pai trabalhou, você não. A mão dos mortos é que torna a sua mão, que tornou a sua mão macia. Você precisa aprender a usá-las. E eu vou forçar você a isso. E ele força mesmo, porque o capitão, ele causa tortura psicológica, ele causa tortura física, ele fica agredindo os outros e as pessoas se acostumam com isso. E isso é muito importante. As pessoas se acostumam. Estamos falando do realismo. O realismo que tem como muito importante o meio que transforma transforma o ser humano. E estamos falando da época em que o darwinismo era muito lido, muito debatido, muito reproduzido. Então, os personagens, eles se acostumam ao meio. E isso é muito interessante, muito importante, por dois fatores. Este, que é externo, a sociologia, a ciência, a filosofia de Charles Darwin, e um outro, que é uma questão intrínseca do livro que eu já vou comentar. Então você tem um personagem que vai aprender a lidar com a vida por conta de um capitão que o força a ficar lá e vai falar, você vai trabalhar, você tem que aprender a fazer as coisas. E ele acaba se adaptando. Ele que era frágil acaba ficando mais forte, mais robusto. E ele que tinha alguns ideais de humanidade, de fraternidade, começa às vezes a vivenciar coisas em que ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem vontade de matar o semelhante. E só não o faz por questões interiores que também fazem parte do ser humano. Mas nós temos a outra questão, que eu disse, a questão intrínseca, que faz parte de uma metáfora da literatura. Por quê? Onde os personagens estão? Num barco. E o que é o barco? O barco é um meio de locomoção, um meio de transporte. Ele não é o lugar em si, ele te leva de um lugar ao outro. Então, os personagens que estão lá, eles estão metaforizados em transformação. Eles vão se transformar. Já mencionei aqui que existem dois tipos de personagens. Os redondos, que são aqueles que se transformam com o tempo, mudam conforme as circunstâncias, começam a história de um jeito e terminam de outro. E os personagens planos, que são aqueles que nunca mudam, continuam sempre o mesmo. E eu devo dizer aqui, o esperado, por estarem já em um ambiente de mudanças, de tempestades, já estarem num barco que leva de um lugar ao outro, nenhum personagem continua o mesmo. Assim como eu espero que quem venha a ler este livro também não continue o mesmo.
A partir de então acontecem várias coisas, várias mudanças, várias tempestades, vários diálogos, vários debates, várias tramas dos marujos contra si mesmos, dos marujos contra o capitão, do capitão contra os marujos e até mesmo do protagonista, Van Heyden, contra algumas pessoas. E acontece também um advento muito importante que é a chegada de um novo tripulante, uma outra pessoa naufragada, uma mulher, mulher pela qual o protagonista vai se apaixonar. Isso é muito importante para a narrativa e que eu preciso dizer que a partir daqui o livro dá uma diminuída no ritmo, fica-se mais lento e isso pode ser um defeito para muitas pessoas. Muitas pessoas reclamam dessa quebra de ritmo, reclamam do final, mas eu não acho que seja ruim. Porque, se você pensar, do começo até esse ponto, nós tínhamos o desenvolvimento da parte mais instintiva do ser humano, da parte mais bestial, se podemos dizer assim, da parte mais bruta. E a partir de então nós temos o desenvolvimento de uma outra parte, que é a parte mais sensível, mais intelectual, mais imaginativa. Então nós temos mais um lado do ser humano a ser discutido, a ser mostrado e que também é um lado que move o ser humano. Não é apenas os instintos, a não ser que você pense que se o sentimento, o amor seria um outro instinto. Mas aí fica por sua própria reflexão. E não pense você que por ter uma mulher a bordo, agora o capitão vai mudar a sua forma de ser. Muito pelo contrário. É até engraçado que a mulher chega e pergunta para ele: em quanto tempo a gente vai chegar ao Japão? E ele fala: daqui a uns 3 meses. Ela fala: ué, mas eu pensei que dentro de um dia dava para chegar. Ele fala: esse navio já tinha uma rota a ser cumprida e não é você que vai mudá-la. E ela fala assim: mas eu só estou com essa roupa do corpo. Ele fala: não tem problema, se você quiser eu te dou uma agulha e um tecido, você faz o seu próprio vestido. Ou vai dizer que você nunca fez isso na vida, vai dizer que você é igual o Van Heyden, que nunca trabalhou. Aliás, como é que você ganha vida, hein? Nunca fez nada? Você sabe qual é o nome disso nos Estados Unidos? Vagabundo. Sabe para onde vai? Para cadeia. Qual a diferença entre você e uma pessoa de rua? A pessoa de rua pode não ter tido uma oportunidade diferente de você, que teve de aprender, de estudar, de fazer as coisas, mas nunca fez. E não fez por quê? Meu amigo, esse é o capitão Wolf Larsen. Bem, a partir daqui não vou falar mais sobre o livro, só digo que a relação entre os três se desenvolve, não vou dizer de que maneira, o que acontece, como que eles lidam com as adversidades que vão surgindo, mas isso é uma verdade. O homem não só se adapta, o homem não só é influenciado pelo meio, como também o influencia. Isso é uma questão não apenas darwinista, mas marxista. E fica a minha indicação então para vocês, O Lobo do Mar, do Jack London, um livro muito mais do que literário, um livro filosófico, mas leiam outras coisas do Jack London também. É o meu escritor americano preferido. Tenho muita coisa dele, gosto de tudo que ele escreveu. Tenho aqui também A Praga Escarlate, que é um livro de ficção científica sobre uma praga que nasceu, aliás, num país chamado Brasil e que devastou a humanidade. Tenho também Caninos Brancos, indico muito, foi o segundo melhor livro que eu li no ano passado, que é um romance de formação. O que é um romance de formação? Romance que você acompanha a formação de um personagem. No caso aqui, curiosamente, muito genialmente, a gente acompanha o desenvolvimento de um lobo, antes mesmo dele nascer até o fim da sua vida. Tenho também um livro de contos, ele foi um grande contista. Aliás, eu conheci a obra do Jack London a partir dos seus contos, não a partir dos romances. Tem um outro livro de contos, muito bom também. Tem o meu conto preferido aqui do Jack London, que é Acender uma Fogueira, indico muito. Tenho também A Estrada, que é um livro de relatos autobiográficos misturado com ficção, em que ele conta como que foi a vida dele nos trilhos do trem, a vida dele como mendigo, como pessoa pobre. Tenho também O Povo do Abismo, que é um livro de reportagem de quando ele era um jornalista e ele foi cobrir uns jogos na Inglaterra, que era uma potência, e os jogos foi cancelado e ele dando uma volta percebeu toda a pobreza daquele lugar.
Ele se questionou como pode um lugar tão rico ser uma potência e ter tantos pobres. Essa é uma questão que bem que o Brasil podia fazer também, hein? Meus amigos. Então fica a minha indicação do Jack London. Recomendo tudo dele. É isso. O Lobo do Mar, aliás, o Lobo do Mar tem 3 adaptações para filme. Uma dos anos 30, uma dos anos 90 e uma dos anos 2000. Bem, essa foi a indicação de hoje, O Lobo do Mar, Jack London. Este livro é da editora Clássicos Zahar, capa dura. Ganhei do meu amigo Leonardo, muito obrigado. Não custa relembrar. Mas existem outras edições de outras editoras. Existe a LPM Pockets, existe da outra edição Zahar, porque essa é a de bolso. Existe uma maiorzinha. A linguagem é muito acessível, muito fácil, exceto pelos termos náuticos, marítimos, que nós não temos muito conhecimento, mas que também não atrapalha a leitura em nada. É isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, comente com outras pessoas, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho, essas coisas todas que você já sabe, já conhece e que não custa nada fazer. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Podemos dizer que o Senhor é daquele tipo de homem em que não se pode confiar quando há interesses particulares em jogo. Você está começando a entender. O Senhor é um homem totalmente desprovido daquilo que o mundo chama de moral. Isso mesmo. Um homem a se temer o tempo todo. Exato. Da mesma forma que tememos uma víbora, um tigre ou um tubarão. Agora você me conhece. E me conhece como sou conhecido pela maioria. Os outros me chamam de lobo. Posso ter aprendido a ficar de pé com as próprias pernas, mas ainda não comecei a usá-las para pisar nos outros. E ele me lançou um olhar de superioridade. Então sua educação continua incompleta. Não, eu falei que quem me deu o livro foi um amigo, Leonardo, mas na verdade ninguém chama ele de Leonardo. O apelido dele é Léo Barata, mais conhecido como Baratinha.